Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café com a Ju, edição especial XTXP 2025. Agora o meu convidado é o incrível César Paiva, ele que é fundador e gestor da Real Investor, baseada lá em Londrina. Ele também é uma referência nacional com Value Investing, ele é conhecido como Warren Buffett brasileiro, ou seja, aí um título, né, muito especial que te apelidaram carinhosamente. Obrigado por ter topado participar aqui do Café com a Ju, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado, Ju. Um prazer estar falando com você sobre um tema que eu gosto bastante. Logicamente, eu sou fã do Buffett, né? Ele nem sabe que a gente existe, mas eu acho que se a gente conseguir fazer 1% do que ele fez, eu acho que a gente seria muito feliz aí. Legal, bom. E como é que começou a sua carreira no mercado financeiro? Já era uma coisa que você tinha vontade de trabalhar ou foi acontecendo assim na sua vida? Ju, eu acho que igual muitas pessoas, eu tive aquela crise ali do que fazer, né? Eu sempre tive facilidade com a parte mais lógica, né, matemática, o que me levava a pensar em engenharia, mas eu sempre tive uma veiazinha empreendedora. E eu já investi, assim, eu juntava o dinheiro desde os 11 anos de idade, né? E com 17 anos já estava investindo em ações. E eu lembro que para mim teve uma virada de chave quando caiu na minha mão uma lista da Forbes, de 2001, 2002. E eu vi que a primeira pessoa mais rica do mundo na época era o Bill Gates e o segundo era um tal de Warren Buffett. E quando eu fui ler sobre o Buffett, começou a investir muito cedo, aquela filosofia de investir em boas empresas, foco no longo prazo, aquilo me cativou bastante e eu comecei a investir em ações por essa filosofia. E eu acho que desde então nunca mais parei, assim. Então eu me dei o trabalho de ler tudo que fosse possível sobre o Warren Buffett, sobre o Value Investing, sobre as empresas. Eu acho que desde sempre gostei muito mais de ser sócio das empresas do que aquele investidor meio especulador assim na bolsa e ficar comprando e vendendo papel, né? E para minha felicidade essa filosofia funciona, né? Então acho que a gente teve bastante sucesso, eu tive como investidor, o que me levou a abrir a Real Investor em dezembro de 2008. Começou com um clube de investimento em ações, com 3 cotistas, eu, meu pai e minha mãe. Todas as pessoas que eu conhecia eu chamava para fazer parte. Da minha felicidade, a cada 10 não, um falava sim. E o clube foi crescendo, a gente teve um bom resultado. Abriu a gestora logo na sequência ali em 2010. E estamos completando 16 anos de história e que a felicidade está fazendo aquilo que eu amo, né? Legal, parabéns, vocês têm resultados incríveis, né, no mercado financeiro. Eu queria te perguntar, você falou que você se inspira muito no Warren Buffett, né? Você estudou muito sobre ele para adaptar essa filosofia. Como é que foi adaptar a filosofia do Warren Buffett para o mercado brasileiro? Porque, querendo ou não, são empresas muito diferentes, né, do que a gente tem, às vezes, nos Estados Unidos. Eu diria que a essência do Value Investing, né, acho que funciona em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a gente vê muitos gestores ou gestoras de sucesso aplicando essa filosofia em outros lugares, né? Que, em essência, você tem que investir num bom negócio, que é um negócio que provavelmente tem um bom histórico, boas perspectivas, uma boa gestão, uma boa rentabilidade, vantagens competitivas, e apenas quando estão disponíveis a um preço atrativo, né? Porque às vezes um bom investimento e um bom negócio são coisas diferentes, né? Às vezes você pega uma empresa maravilhosa como a WEG, mas dependendo do preço que você pagar, daqui para frente talvez não seja um bom investimento. E às vezes você tem a tentação de comprar um negócio que seja apenas barato, mas esse negócio ruim e barato, talvez daqui 5 ou 10 anos não vai estar vivo. Então essa essência funciona em qualquer lugar. Logicamente, quando a gente olha para o Brasil, infelizmente a gente não tem 6 mil empresas, não tem um país que é muito mais pró-capitalismo, com juros baixos, enfim. Então eu acho que os desafios são maiores. A gente tem menos opções de investimento, então às vezes o banco nunca gostou e se vangloriou de não investir em empresas de commodities, por exemplo. No Brasil, se a gente não olhar para algumas empresas de commodities, a gente elimina algumas boas alternativas. O Buffett também nunca se importou muito com o cenário macro e político. Ele até brincava que, se o presidente do Banco Central americano falasse para mim as suas políticas nos próximos 2 anos, não ia mudar em nada o que eu faço. Eu acho que no Brasil a gente tem que acompanhar com um pouco mais de carinho, porque uma coisa é um cenário de juros de 2%, dali a pouco nós estamos em 15%, em algum momento nosso PIB está crescendo 3%, dali a pouco está caindo 2%. Dependendo das políticas, né, do nosso país, assim, muda totalmente, né? Então eu acho que com isso a gente tem que ter um pouquinho essa mente aberta, assim, para
talvez aceitar investir em algumas empresas que não sejam assim perfeitas, mas estejam num bom preço, olhar para essa questão do cenário macro, enfim, exigir bastante margem de segurança nas empresas para ter um pouco de colchão para esses momentos difíceis, né? Então eu diria que a essência funciona, mas a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, hein? Legal, perfeito. Você até comentou, né, a questão do Brasil, que a gente acaba tendo que prestar bastante atenção no cenário macro por causa de todos os desafios que a gente tem aqui no nosso país. Como é que você tem visto o Value Investing tem sendo agora na situação que a gente está com juros altos, inflação descontrolada? Como é que vocês têm se adaptado a esse cenário? Eu acho que o Value Investing se mostra ainda mais importante nesses cenários, né? Basicamente, quando a gente analisa profundamente uma empresa, e a gente fala que analisar um negócio é metade arte, metade ciência, porque você está lidando com o futuro, e você, por várias contas, comparações, chega à conclusão que uma determinada empresa deveria valer algo como R$1 bilhão. E, por algum motivo, seja por uma nuvem preta, uma janela assim um pouquinho meio que ingrata, essa empresa esteja negociando um valor de mercado de R$500 milhões. Eu acho que nesse momento a gente viu uma oportunidade de comprar por 500, algo que a gente acredita que deveria valer R$1 bilhão. Com isso você tem uma certa margem de segurança, mesmo que não esteja correto e esse valor justo não seja 1 bi, seja 800, pagando 500, eu acho que a chance de perder dinheiro diminui e meu upside aumenta. E conforme os juros são mais altos, a gente fala que os juros, né, o próprio Buffett fala que é como se fosse a força da gravidade para o preço dos ativos. Quando o juro está mais baixo, você está disposto a pagar mais, uma oportunidade aí de investimento numa empresa, e quando os juros está mais alto, você está disposto a pagar menos, né? Então, eu acho que no momento que esse CDI é 15%, você tem que olhar para empresas que estejam realmente muito atrativas, né? Agora, vale a pena também olhar sempre para os juros reais, né? Porque um pouco do juro alto nosso é porque a inflação está mais alta também, né? E quando você investe numa empresa, seja uma empresa que vende alguns produtos ou serviços, geralmente essas empresas têm a capacidade de nos defender da inflação, que muitas vezes tem ativos reais, consegue repassar os preços, enfim. Então eu acho que ao longo do tempo, ela acaba te protegendo um pouco da inflação, e se a empresa for boa, ela consegue repassar até um pouco mais do que a inflação, que acaba beneficiando aquele investidor de longo prazo, né? Mas eu diria que o Value Investing, né, com disciplina, sempre tende a funcionar, né? Sempre tem espaço, sempre tende a funcionar quando bem feito, não? Legal, Júlia, se me permite, eu não concordo muito, que muitas pessoas colocaram o Value Investing como de uma maneira muito simplista, que assim, empresas com múltiplo baixo e negociado com desconto para o valor patrimonial e que não crescem, isso é considerado para algumas empresas de valor, assim, que o Value Investing gosta de comprar. Do outro lado, empresas com múltiplos altos e com boas perspectivas de crescimento são consideradas empresas de growth. Então eles tentar e colocar em caixinhas diferentes. Para nós, a gente quer todas essas características no investimento. Eu quero comprar uma empresa boa, com múltiplos baixos, que gera valor e que cresce e que os preços estejam interessantes, né? Então, quando você encontra todas essas características, acho que o investimento tende a ser muito bom. Legal, esse até antecipou um pouco uma pergunta que eu ia te fazer, mas acho que é legal a gente explorar um pouco mais esse assunto também, que quais critérios são inegociáveis para vocês na hora de adicionar um ativo na carteira? Você já antecipou aí essa questão, né? A gente acaba tendo que flexibilizar um pouco porque estamos no Brasil e às vezes assim, que nem tem alguns investidores, eu quero uma empresa que tem um histórico dos últimos 10 anos de lucro crescente, pagando dividendo, uma gestão muito boa, um produto e um serviço, vantagens competitivas excepcionais. Se a gente for muito rigoroso, a gente diminui muito as nossas possibilidades, né? Então a gente tem que flexibilizar. Mas de maneira geral, o que é inegociável? A gente quer uma empresa que gere valor ao longo do tempo, ou seja, perspectiva de ser lucrativa, pagar dividendo, reinvestir assim a boas taxas os seus lucros, né? Mas queremos que esteja com endividamento baixo e com preço adequado. Então a empresa pode ser maravilhosa. Se a gente acreditar que ela está muito cara e não tem mais segurança, a gente não compra. Se a empresa estiver muito barata, mas a gente não acredita nessa empresa no longo prazo, a gente não compra. E num país como o Brasil,
A gente sabe que empresas muito endividadas, quando tem uma crise um pouco mais assim persistente, acabam ficando no meio do caminho, né? Então a gente quer comprar uma empresa do um preço baixo, tem um endividamento ok, seja lucrativa, né? Isso é o que a gente sempre tenta, né? De vez em quando a gente flexibiliza um ou outro critério, mas de maneira geral que a gente olha. Legal, perfeito. E falando agora um pouquinho do trabalho, seu trabalho como gestor, o que você diria que é o momento de um gestor reanalisar a estratégia? Então, como que ele precisa rever essa estratégia e aceitar, talvez, que ele está ali num cenário de guerra, né? Qual que é o ponto, você diria, que ele tem que parar, sentar e rever tudo isso? É muito bacana essa pergunta. Eu acho que assim, sempre quando a gente compra uma ação, uma empresa, a gente tem uma análise profunda e a gente sabe quais foram os motivos que levaram a gente a comprar aquela empresa. A gente tem uma expectativa ali futura ali, né, dadas as nossas projeções, a gente tem uma ideia de valor, então a gente sabe por que a gente comprou. Ao longo do tempo, se essa empresa se valoriza a tal ponto que a gente não vê mais uma boa margem de segurança, eu acho que a gente tem que vender e ir para uma oportunidade melhor. Em alguns momentos, as ações vão caindo e a gente vê que todo aquele cenário que a gente imaginou não estão se concretizando. Eu achava que o lucro ia aumentar, o lucro cai. Eu achava que aquela empresa ia tomar algumas decisões assim, num determinado caminho. Eles fazem o contrário. Talvez é a hora de reconhecer que eu errei e vender essas ações, mesmo que com prejuízo. E quando aparece uma outra alternativa melhor, às vezes não acontece nada de errado com aquela tese, mas eu tenho uma outra alternativa, uma outra empresa que caiu muito, eu tenho mais convicção, tem maior assimetria, né, um maior potencial, e eu vou mudar, né? Eu acho que dentro do nosso trabalho, e coisa que é muito importante, assim, é que a humildade, a gente não pode ser assim, aquele cara teimoso, se a gente errou, a gente vende quietinho. Acho que é um trabalho de um bom gestor ao longo do tempo, né? Se for bem cedido, você vai acertar mais do que errar, de preferência, né? Seus acertos têm que ser maiores, né, em magnitude, seus erros pequenos, e ao longo do tempo você vai ter um resultado bom, assim, de longo prazo. Perfeito, e pô. E como é que vocês têm visto agora o cenário econômico, principalmente de Bolsa Brasileira, para agora fim desse ano que vem? Essas são as perguntas geralmente mais difíceis, né? A gente brinca assim, a gente tem assim, um pouquinho de bola de cristal. Sim. E eu confesso que eu não sou um cara muito entusiasmado com a Bolsa Brasileira ou com o Brasil, dado tudo que a gente tem visto sobre o país. Mas sempre vão ter oportunidades de você se tornar sócio de boas empresas a bons preços. Em momentos como o atual, apesar do momento não ser tão favorável, é o momento que você encontra os preços mais interessantes, né? Eu brinco que a matéria-prima para qualquer bom investidor assim, de ações é comprar uma boa empresa num bom preço. Em momentos de crise e incerteza, isso é mais fácil. Em momentos onde está tudo indo muito bem, provavelmente os preços são outros, né? Dito isso, a gente está empolgado com as empresas que a gente tem. Nosso principal fundo, né, no fundo de ações, a gente não tem mantido uma posição grande em caixa, a posição está pequena. Não tem como no Brasil não falar de uma perspectiva, né, de mudança assim, na eleição, né, no ano que vem. Acho que essa perspectiva tende a ser cada vez mais forte, assim, de ter uma alternância assim, que seja positiva, né, em relação à gestão atual. Então a gente fica assim, relativamente otimista. Logicamente a gente está tendo agora uma bagunça, né, com essa questão dessas brigas tarifárias. Eu diria que poucas semanas atrás, pós-abril, eu ia falar que eu estava ficando muito mais otimista, porque a gente viu o país no relativo se beneficiando com uma tarifa de 10%, o fluxo estrangeiro voltando, muita gente olhando assim para alternativas fora dos Estados Unidos, com a tendência do dólar um pouco mais fraco, e a bolsa americana talvez assim um pouco cara, talvez, ou muito bem precificadas, só que recentemente a gente está enfrentando uma realidade diferente. Não me preocupa tanto as tarifas, no sentido que o país é um pouco fechado. Dentro do nosso portfólio, a gente vê pouco impacto real assim no lucro das empresas, mas me preocupa muito a escalada que isso pode ter. Se o Lula tenta retalhar, o Trump aumenta mais ainda,
Eu acho que essa questão de fluxo de investidor estrangeiro tende a diminuir, que acaba sendo ruim para a nossa bolsa, né? E tem alguns cenários de cauda, assim, que eu diria que é uma possibilidade remota, mas que deixa a gente bem preocupado, né? Possibilidade de... Esses dias eu estava pesquisando quanto a gente depende do GPS americano ou do sistema de pagamentos lá do SWIFT. Eu acho que é muito difícil de fazerem isso, seria muito drástico. Eu acho que assim, o país assim, não está no nível de Rússia, de outros problemas assim, mas são coisas que o investidor tem que lidar e tem que refletir. E ficar empadada, com certeza. Bom, agora vamos voltar um pouquinho sobre a sua história. Você decidiu empreender em Londrina. Por que não eixo São Paulo-Rio? E como você acha que isso influencia, né, na sua gestão? Bom, acho que primeiro eu tive a felicidade de nascer numa cidade maravilhosa, né? E quando a gente olha assim São Paulo, né? Questão de custo de vida, de segurança, enfim, eu acho que Londrina tem o seu atrativo. E eu me inspirei sempre no Buffett, e ele sempre se vangloriava de estar numa cidade como Omaha, longe de Wall Street, e sempre brincou com aquela analogia, né, do livro Investidor Inteligente do Senhor Mercado, né, aquele sujeito maníaco depressivo que ele brincava que morava em Wall Street e aqui talvez more na Faria Lima, né? Então eu acho que quando você está um pouquinho fora desse eixo aí Rio-São Paulo, eu acho que você tende a ter uma perspectiva um pouco diferente, de olhar um pouco mais para os negócios no longo prazo e um pouco menos para esse humor assim de sobe e desce da bolsa, né? E muitas vezes a gente entende que é benéfico você ter uma carteira diferente, assim, olhar para empresas que todo mundo não está olhando, assim, que é o momento que você vai conseguir comprar melhor, né? Então acho que juntando todas essas coisas me fez ficar em Londrina. Na época tem um desafio, é mais difícil empreender em Londrina, você não tem mão de obra pronta, não tem essa cultura. Por outro lado, acho que tem muitos talentos nas regiões que a gente acabou atraindo para a Real Investor. Tem muita gente boa de São Paulo que a gente acabou atraindo para Londrina, que estava buscando uma mudança assim, de vida, seja por questão de filhos pequenos, de segurança. Nós temos 1 hora de voo de São Paulo, temos escritório aqui, então acho que a gente conseguiu ter o melhor dos dois mundos, né? E tem funcionado, assim, eu tô feliz em Londrina. Legal, uma época que realmente acaba sendo perto, né? Se pensar que é só 1 hora de voo, né? Acaba sendo super possível também de manter negócios aqui, mas ficando com a qualidade de vida lá. E eu acho que a pandemia foi muito bom para nós, assim, porque todo mundo acabou ficando muito mais aberto para estar conversando via Zoom, via Teams. Eu diria que uma das coisas que nos incomodava era uma proximidade um pouco menor com algumas empresas, para estar falando ali com o CFO, com o diretor de RI, com o CEO. Eu acho que pós-pandemia essa distância encurtou e a gente tem de tempo em tempo vindo para São Paulo, vindo visitar as empresas, assim, somos super bem recebidos, adoramos vir para cá, ficar 2, 3 dias, mas adoramos voltar e ficar quietinho em Londrina, focado e fazendo o que a gente gosta de fazer, que é estudando as empresas e pensando o que faz mais sentido para estar alocado nos próximos anos. Perfeito, muito bom. E como você diria que é lidar com o crescimento do patrimônio sobre gestão, sem perder aí a qualidade das decisões, né? Com mais dinheiro, mais responsabilidades, né? Como é que você lida com essa? Nunca tá bom, né? Eu diria que no passado a gente tinha uma dificuldade, né, de captar, né, de crescer. E agora alguns já começam a falar assim, cresceram bastante, a dificuldade aumenta, né? Eu diria que é um problema bom, né, que a gente está enfrentando como gestora. A gente sempre teve muito claro que a gente quer ser o melhor no longo prazo e não o maior. Então nada me dá tanto orgulho de falar que quando eu comecei o clube, que depois virou o fundo Real Investor com a cota 1, hoje está em 23, a gente está com um ganho acumulado de 2.200% em 16 anos, contra 280 do Ibovespa, uns 350 do CDI, e a gente quer continuar essa trajetória de muito sucesso, né? Então, em algum momento que a gente achar que isso seja o empecilho, a gente pode fechar os fundos para captação. Hoje a gente está gerindo na gestora em torno de 9 bilhões de reais, 5 bilhões e meio na Asset, 3 bilhões e meio no Brast Wealth, e na estratégia de ações em torno de 3 bilhões e 200. Se a gente somar a parcela longa dos fundos multimercados, em torno de 4 bilhões de reais. A gente está super confortável com esse PL, estamos conseguindo alocar muito bem, empresas boas, a bons preços, com disciplina, a gente compra devagarzinho, vende devagarzinho.
eu acho que é importante salientar, a gente não é aquela gestora trader que depende muito assim da nossa habilidade de mudar de posição. Hoje eu estou comprado, amanhã eu vendi, então é muito mais estudar muito, investe numa empresa, então um prazo médio de ficar com posição em torno de 2 a 3 anos, tu beneficia. E apesar do PL um pouco maior, a gente está numa janela assim muito favorável, assim. Eu diria que a cada 10 gestores de ações, 9 estão tendo resgates, assim. Então a gente consegue comprar posições assim a preços muito convidativos. Os institucionais estão preferindo comprar NTNB, independente do preço da bolsa. O estrangeiro também não está muito interessado na bolsa brasileira. Investidores, pessoas físicas, acabaram se machucando muito, preferindo ficar no, sei lá, no quentinho da renda fixa, enfim. Então, acho que é uma janela que a gente consegue comprar boas empresas. A gente sempre brinca, né, que a gente tem o período de plantar e o período de colher, né? Então a gente tá plantando aí bons investimentos ainda. Tá na época de plantar. Daí, baita resultado que vocês tiveram, né, durante esses anos, não à toa. Eu sou super fã de Value Investing, eu acho que é uma filosofia que eu mais gosto, assim. Pensei no investimento em ações, tá? Assim. Bom, o nosso papo é curtinho, estamos indo com o finalzinho já. Eu queria te fazer uma pergunta mais filosófica, profunda, que é: se você pudesse dar um conselho pro seu eu do passado, o que você diria para ele? Eu acho que tem tido uma carreira bacana, assim, né? Eu talvez só reforçaria até um conselho do próprio Buffett, né? Que ele fala: escolha muito bem os seus heróis, né? E invista em você mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante, é um atalho, né, para os jovens, escolher bem quem são as referências, né? Então, eu me beneficiei um monte de pegar uma pessoa como Warren Buffett e tá lendo as entrevistas, as cartas, até as recomendações de livros que ele deu. Então, acho que isso é um atalho muito bom, né? E eu vejo muitas pessoas, assim, jovens, talvez, assim, eu acho que é super importante, eu sou fã daquela habilidade de poupar, assim, dinheiro, isso no longo prazo faz muita diferença, mas eu acho que quando é jovem, um dos melhores investimentos que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? Seja tentar sair um pouquinho melhor, assim, a cada dia, né? Seja lendo um bom livro, seja estudando mais um determinado tema, enfim. Então, eu diria, eu só reforçaria isso, assim, acho que foca em ser um pouquinho melhor a cada dia. Escolha bem, assim, quem são os seus gurus, suas referências, que eu acho que isso é um atalho muito bom para a sua vida profissional, né? Legal. E pessoal também, né? Sabe que eu faço essa pergunta justamente com esse objetivo, né? No público jovem que acaba me assistindo, para ver o que vocês, falando pro eu de vocês mais jovem, o que vocês diriam, né? E aí eu acabo tirando uns insights bem legais dos convidados com essa pergunta. Bom, e para a gente finalizar, eu até imagino que você vai indicar talvez um livro específico, mas eu queria uma indicação de um livro, filme ou série, ou se quiser falar de um livro, de um filme e de uma série, lembrei, que você diria que marcou a sua trajetória, que fez diferença na sua vida, que virou uma chavinha. Imagino que o Warren Buffett esteja nessa lista. Eu vou recomendar um livro diferente, mas sem dúvida, assim, só para falar um do Buffett, o primeiro livro que eu li, eu acho que é muito importante, muito didático, é o The Warren Buffett Way, né? Que é o jeito Warren Buffett de investir, né? Eu acho que ali, para mim, foi uma virada de chave muito importante. Mas eu gostaria de recomendar, assim, de verdade para todo mundo, o livro do Charlie Munger, que faleceu há 2 anos atrás, que saiu agora traduzido para o português, Now por Charlie Almanac. Esse cara, eu acho que é um cara, assim, muito sábio. Eu estou relendo de novo e é incrível o tanto de sabedoria que ele traz para a gente, seja para ser um investidor melhor, mas seja para a nossa vida, assim. E eu acho que estou me surpreendendo cada vez que eu releio e eu acho que todo mundo tem que se beneficiar muito, assim, vale muito a pena. Legal, amor. Já anota aí, viu? Mais uma recomendação de livro dos especialistas aqui na XP. César, muito obrigada. Nosso papo é curto, quero também te chamar no próximo papo para a gente conversar com outros gestores, de repente fazer uma mesa maior. Mas te agradeço demais por ter tirado esse tempinho para gravar comigo, assim, no meio dessa confusão que é a Expert. Obrigada mesmo, no papo foi muito bom, você agregou bastante com essa tudo. Muito obrigado pelo convite, conta comigo e parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigada. Bom, e vocês aí de casa, lembrem, deixa o like, comenta, compartilha, a gente se vê no próximo episódio especial Expert XP. Até lá!